Você tem dúvidas sobre depressão? Eu vou explicar para você agora aqui muitas delas. Hoje eu recebi de um paciente um questionamento muito interessante. Ele me disse: Vimer, eu tenho muitas dúvidas sobre depressão. E embora você me trate, eu tenha tido uma relativa melhora já, mas eu ainda tenho muitas dúvidas que me atormentam. Eu nunca havia pensado nisso. Aprendi com esse meu paciente e isso me motivou a falar sobre essa questão. Muitas das pessoas têm dúvidas até se a depressão existe, se é uma coisa verdadeira ou é um sinal de fraqueza. Até isso existem pessoas que têm dúvidas ainda. Ela é uma doença mental, a pessoa que tem depressão é menos capaz, menos inteligente que outras pessoas? A pessoa é fingida? Que dúvidas, né? Eu posso melhorar com a depressão? Os remédios fazem mal? Eu vou ficar dependente dos remédios? Existem, então, muitas dúvidas que a gente, no dia a dia, vai tratando as pessoas e se não recebe o feedback de alguém que tá se tratando e passando pela dificuldade, a gente, às vezes, come a barriga. Então, estou muito contente em poder fazer uma série de falas exatamente para esclarecer dúvidas sobre depressão. A primeira dúvida é se ela existe ou não existe. Já ouvi de pacientes assim: eu preferia ter quebrado a perna, porque se quebra a perna, as pessoas sabem que você está doente. E deprimido, eu estou lá, as pessoas, será que é verdade? Será que existe, não existe? Eu não sei se é isso mesmo. A pessoa fica cheia de dúvidas. Então, muitas vezes, prefere algo mais grave do que a própria depressão, porque ela não dá sinais concretos, muitas vezes. Não há um exame de laboratório que vai lá e fale: você está com tal substância alterada, você está com uma mancha no cerebelo, uma mancha não sei aonde. Não há isso. Então, esse aspecto do desconhecido da depressão, do mal definido, digamos assim, é altamente angustiante. De repente, uma pessoa que é extremamente competente, resolutiva, resolve as coisas da vida dela, faz as coisas darem certo, de repente se descobre fragilizada, diminuída ante as coisas do dia a dia. Essa palavra é marcante. A pessoa se sente diminuída, se acha menor do que é, menos capaz do que é, menos inteligente do que é, menos interessante do que é, menos capaz do que é. E isso vai gerar, essas características geram escolhas diminutas também. E a pessoa vai se colocando abaixo, como se ela se colocasse no vale, né? E tudo que tivesse na montanha, um pouco acima, convergisse, todo de lixo, tudo de ruim, convergisse para cima dela. Então é importante entender: depressão existe. E uma coisa muito grave que torna as coisas mais difíceis também é conceituar como doença mental. Porque há um certo preconceito, né? Alguma coisa como mental, tem ali uma conotação um pouco pior do que se fosse uma virose, por exemplo, se fosse uma doença causada pela substância X, assim por diante. Então é muito importante entender que a depressão, ela interfere no pensamento, na emoção, na atitude, nas ações da pessoa, mas elas são alterações bioquímicas. Existem químicas específicas do organismo que se alteram e vão determinar percepções mais pessimistas, pensamentos mais desesperançosos, vão gerar essa alteração química dos neurohormônios, vão gerar posturas e atitudes em que a pessoa se sente diminuída. Depois que ela se sente diminuída, as coisas convergem, os lixos convergem sobre ela e ela vai se sentir realmente cada vez pior. Mesmo quando melhora, ela vai ter que tirar aquele acúmulo de coisas que vieram cair sobre ela. Então a depressão existe,
só quem teve e quem convive com quem tem e quem trata sabe o que é isso. Quem nunca teve fala, isso é bobagem, isso é frescura, é preconceito. E aliás, eu já atendi várias pessoas na minha vida que disseram, olha, aqui no meu consultório várias vezes falaram isso para mim, olha, eu sempre achei que depressão era frescura, era coisa de gente fraca. Agora que eu estou deprimido, eu sei o que é isso. Já ouvi isso várias vezes. Pessoas que eram competentes, brilhantes nas suas ações como profissionais liberais, empresários, bons executivos, professores, pessoas que realizam, de repente se descobrem semi-incapacitadas ou até mesmo incapacitadas. Aí o que acontece? O próprio estado da depressão, que limita a pessoa, gera autocobranças, a pessoa começa a se cobrar de coisas com que ela vai reforçando a sua depressão. Então, essa é a primeira dúvida que eu quero esclarecer para vocês. Eu irei esclarecer várias delas ao longo do tempo. Importante, acredite, depressão existe e a grande maioria das depressões são tratáveis e algumas ou muitas ainda curáveis. É diferente tratável de curável. É possível curar e aquelas que não se curam é possível conviver. Elas são passíveis de convívio em bom estado, em vida plena, em realização, com harmonia, com simplicidade, alegria, afeto, etc. Acredite nisso. Depressão se resolve.